oração em línguas. Quem gosta desse assunto, você também sabe de irmãos que gostam desse assunto, compartilhe com esse irmão que gosta de assuntos sobre a oração em línguas. Só falar agora, eu também depois aviso no meio da live, que às vezes tem uns que chegam durante o meio da live. Nós gravamos um podcast ontem, o nosso programa Podercast, sobre oração em línguas. Entrou no canal ontem, né? Gravamos ontem, entrou no canal muito forte, muito bom. E Deus já está usando esse programa já para tocar em vidas. Já foi o primeiro de 2024, mas nós já realizamos 20 Podercast, que é o nome do nosso programa, 20 podcasts de avivamento, falando de cura, de milagres, de unção, do poder de Deus. E ontem foi sobre oração em línguas. É só você ir aí no meu canal, e depois na playlist podcast completo, e aí tá lá todo o vídeo que nós gravamos ali. Então é isso que nós vamos estar falando hoje, sobre a autoridade da oração em línguas. Se você quer crescer na autoridade, a oração em línguas vai te ajudar a crescer. Então, se for possível, compartilhe para algum irmão que gosta desse tema. Eu sei que muita gente me procura, muita gente tira dúvida, pergunta, tanto aqui no canal no YouTube, lá no meu Instagram. Meu Instagram é Pastor Ariston Oficial, e também o TikTok meu é Pastor Ariston Oficial. Então, quem for entrando, Franciline disse: eu amo esse tema, glória a Deus. É um tema maravilhoso. A igreja precisa falar mais desse tema. Então, quem não assistiu o programa de ontem, assista, que vai valer a pena. Podercast número 20, só falando sobre a oração em línguas. Existe uma autoridade. Eu acabei de fazer uma live pelo meu Instagram e falei assim: todo cristão, quando ele converte, quando ele nasce de novo, ele já tem um nível de autoridade sobre ele. Todo cristão. Ele se converteu hoje, já existe um nível de autoridade sobre ele, porque ele é nascido de novo, ele tem o Espírito de Deus. É claro que ele ainda é imaturo, é claro que ele precisa crescer na fé, é claro, se ele se converteu hoje, muita coisa ele tem que aprender, mas existe um nível de autoridade sobre ele. Lá no meu Instagram estava falando na questão de cura, tanto da autoridade do cristão e a autoridade do nome de Jesus. Então existe um nível de autoridade em todo cristão. Entenda isso que eu estou falando, existem níveis de autoridade. Quando você se converte, está um nível de autoridade. O certo é você crescer no seu nível de autoridade. O certo é você crescer no seu nível de autoridade. Eu quero até pegar aqui uma garrafa que está ali, para mim te explicar como isso funciona. O certo é você crescer no seu nível de autoridade. Eu fui pegar essa garrafa, que depois eu vou te dar uma ilustração para você entender como funciona esse nível de autoridade. Então, todo cristão existe um nível de autoridade. Mas como eu cresço nesse nível de autoridade? Uma das ferramentas é a oração em línguas. Se você quer crescer no seu nível de autoridade espiritual, é através da oração em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais a sua autoridade aumenta no mundo espiritual. E nós vamos estar falando isso. Então, aquele que vai compartilhando e também vai comentando aí, aquele que vai comentando aí, que quem está a primeira vez na live, escreve eu, quem está a primeira vez. E eu quero também saber onde os irmãos moram, às vezes, qual cidade os irmãos moram. Escreve aí qual cidade onde os irmãos moram para me conhecer, para me saber se é o mesmo que já assistiram a minha live, porque se não for, nós já vamos mais para frente, que alguns já estão mais por dentro do assunto sobre a oração em línguas, que eu fiz várias lives sobre oração em línguas. Ontem entrou no meu programa Podercast sobre oração em línguas. Então, se for possível, escreve a cidade e se for a primeira vez, escreve eu, para mim saber que você é novo aqui na minha live. Então, todo cristão tem um nível de autoridade. Mas essa autoridade cresce. Eu posso dar vários exemplos. Eu fui uma vez no Nordeste, quando novo convertido, meu pastor me ungiu já para ser pastor.
Ele viu que eu tinha chamado, e realmente tenho um chamado para ser pastor, para fazer a obra. Tenho mais de 20 anos fazendo a obra de Deus. E fui para o Nordeste fazer a obra lá. E tinha uma moça lá no interior, eu estava numa cidade chamada Lagedo, e tinha uma moça lá no sertão que estava cativa há 3 dias. E o pai e o tio dela, que era pastor, eles ligaram para ela: ó, vem aqui orar, que a sua sobrinha está endemoniada, que eles falaram. E ele estava muito ocupado. Na época ele estava cuidando de 2 igrejas, estava sendo professor. Ele falou: se você quer ir lá? Eu falei: eu vou. Então quando eu cheguei lá, eu pensei que era algo simples, porque na minha igreja manifestava muitos demônios, muita gente possessa, e nós libertava essas pessoas. O meu pai na fé era muito usado na libertação, e a Assunção vinha para nós. E aí quando chegou lá, o pastor falou assim: você pode ir lá libertar minha sobrinha? Eu falei: oh, glória a Deus, eu vou lá, já estou acostumado com isso, tá? Fui naquela confiança. E na verdade, a mulher, essa jovem, era cheia, era uma legião de demônios, era uma coisa, uma força que eu nunca tinha visto, nem na igreja nossa, que tinha manifestava muito. E aí era uma força tão forte. E o meu nível de autoridade naquele lá era menor do que hoje. Meu entendimento, a minha revelação, por isso que eu vou falar isso, que a nossa oração em língua aumenta o nível da nossa autoridade através da oração em línguas. Eu não tinha revelação sobre a oração em línguas ali naquele tempo. Então, e era uma legião de demônio, o demônio veio para cima de mim, e foi aquela luta, expulsando. Aquela batalha ficou 8 horas, eu cheguei e fiquei exausto, já a pessoa ficar 8 horas expulsando o mal, porque saía um, entrava outro, e saía um, entrava outro, e aquela guerra, e eu falei: meu Deus, eu nunca tinha enfrentado daquela maneira aquele tipo de guerra, e principalmente eu não tinha um nível de autoridade maior para enfrentar aquela batalha. E Deus quis me ensinar muita coisa. Eu fui autoconfiante que ia dar também um pouco de orgulho também. Aí Deus queria quebrar isso aí também. Vários fatores. Mas o nível de autoridade nosso aumenta. O nível de autoridade nosso aumenta. Então, para aqueles que for chegando depois, todo cristão tem um nível de autoridade. A pessoa se converteu hoje, ele já tem um nível de autoridade. Mas essa autoridade dele tem que aumentar. Assim como a nossa fé tem que crescer, e eu trouxe uma live sobre fé falando disso, que a nossa fé cresce, está lá em Tessalonicenses, Paulo falando: a fé de vocês cresce muitíssimo, a sua fé precisa crescer, a sua autoridade precisa crescer, e a sua unção precisa crescer. E a oração em língua acelera esse processo. É isso que nós vamos falar hoje. A oração em língua acelera esse processo desse crescimento de fé, desse crescimento de autoridade, desse crescimento de unção, em nome de Jesus. Então, se você está gostando desse assunto, dê o joinha aí, aperta o joinha, dê o like, que nós pedimos like para alcançar o maior número de pessoas. Quem está aqui pela primeira vez assistindo uma live minha, escreve eu, e escreve a sua cidade. Eu quero conhecer você, qual cidade, se é a mesma cidade. Teve uma live que tinha gente do Campo Grande, do Pernambuco, Rio Grande do Norte, tinha pessoas de vários lugares. Escreve aí qual é a sua cidade. Vamos interagir. Aqui tem alguns irmãos às vezes não acham o chat, só escrever no chat. Então, todo cristão tem um nível de autoridade, e a sua autoridade cresce. Não tem como. Você orando em língua começa a crescer. A Bíblia diz que, lá em Romanos, que nós devemos mortificar a obra do corpo pelo Espírito. Nós mortificamos a obra do corpo pelo Espírito. A sua carne, que deseja muitas vezes o pecado, você mortifica ela, você mata ela, simbolicamente, esse desejo de pecar, através do Espírito, orando em línguas. Orando em língua é uma forma de mortificação da carne. Por isso que muitas vezes quando a pessoa começa a orar em línguas, ele fala que as coisas pioram.
Às vezes piora dentro dele, vem um monte de pensamento errado, vem um monte de confusão. E eu falo, pastor, eu estou piorando. Na verdade não está piorando, é porque já está aí dentro, está mortificando e a carne começa a se agitar dentro dele. A alma dele começa a se agitar dentro dele, porque ele está orando em espírito e a alma e a carne está começando a se agitar dentro dele e as coisas que estão lá dentro, como começam a se agitar, vêm para fora. E aí não é que está piorando, não é porque não estava lá, já estava lá, mas está sendo revelado, porque você está na parte da mortificação. Duas formas de mortificar a carne é através do jejum e da oração em línguas. Mas só que a oração em línguas nós vamos falar do espírito. Então é algo tremendo isso. Você que quer crescer no seu nível de autoridade, você que quer crescer no nível de unção, de fé, você precisa estar orando em línguas, orando no Espírito. Judas 20, penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse, Judas 20, versículo 20 diz assim: orando no Espírito, edificando a vossa fé santíssima. Edificando a vossa fé santíssima. Orando no Espírito Santo, edificando a vossa fé. Então é uma forma de trazer edificação, trazer transformação. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Entenda isso. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Deus fala com o teu espírito. Quando você ora em línguas, você está orando no espírito. Você está edificando o seu espírito. Quando você edifica o seu espírito, o seu nível de autoridade aumenta, porque a autoridade é espiritual, não é mental nem emocional. A autoridade do cristão não é mental nem emocional, a autoridade é espiritual. Então, quando você está orando no Espírito, seu Espírito junto com o Espírito Santo orando, seu nível de autoridade aumenta, porque a autoridade é espiritual, não é mental nem emocional, é espiritual. Eu gosto de repetir isso, a autoridade é espiritual. Então entenda isso, quando Paulo escreve lá em Coríntios, ele fala assim, quando vocês oram no Espírito, e ele está falando em Coríntios 14, só sobre a oração em línguas, vocês oram bem. Você ora no Espírito, você fortalece o seu Espírito. E essa fortaleza do seu Espírito, orando em línguas, isso você está fortalecendo a sua autoridade, aumentando a sua autoridade, porque a sua autoridade é espiritual, não é nem mental, nem emocional. Tem gente que enche a cabeça. Eu gosto de ler muito, eu falo isso porque eu leio muitos livros, mas se você enche só a sua cabeça de conhecimento, isso não vai dizer que você vai ter uma fé grande. Tem gente que tem um monte de conhecimento e tem uma fé pequena. Tem gente que tem um monte de conhecimento e tem uma autoridade pequena. Tem gente que tem um monte de conhecimento e tem uma unção pequena. Porque as coisas é do Espírito. É claro que o conhecimento é bom, mas se você só enche a cabeça e não enche o seu espírito, não vai adiantar. Conhecimento incha. Lá em Coríntios diz, o amor edifica. A letra mata, o espírito vivifica. Você precisa ter a letra junto com o espírito para trazer vida ao conhecimento. Quanto mais você lê a palavra é bom, mas sem o espírito não vai trazer vida a essa palavra. E isso vai trazer só orgulho e vaidade. Por isso que é pessoas que estão cheias de conhecimento e você vê que são pessoas arrogantes e orgulhosas dentro da igreja. Por isso, quantos pregadores que você já viu que são arrogantes e orgulhosos porque tem um monte de conhecimento, mas o espírito está meio apagado deles, sem unção, sem autoridade, sem fé. Então, quanto mais você orar no Espírito, o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Quando eu estou orando em línguas, não é o Espírito Santo orando apenas, é o Espírito Santo junto com o meu Espírito, produzindo essa palavra. E essa palavra está gerando dentro de mim uma autoridade, está gerando dentro de mim uma edificação, está gerando dentro de mim uma fortaleza espiritual. E aí eu posso crescer nessa fé. Eu posso crescer nessa autoridade. Quem já tem a prática da oração em línguas? Escreve quanto tempo você ora em línguas por dia. Quem não tem, fala, eu não tenho.
Vou buscar, vou orar muito em língua, vou conseguir. O dom da fé, eu creio, consegue. Eu vou falar até de uma experiência da fé, até me lembra isso. Olha, essa irmã disse que vai buscar e vai conseguir o dom da fé. Vou contar até um pedaço do meu testemunho. Tem uma live, um vídeo que eu gravei só contando meu testemunho, que está lá numa playlist. Playlist de oração em línguas, tá escrito assim, meu testemunho sobre oração em línguas. É um vídeo muito assistido também aqui no meu canal. Mas eu vou contar só esse pedaço, para vocês entenderem esse nível de autoridade e o dos dons. Eu sempre fui apaixonado por cura. Me converti, não sei, o primeiro livro que eu li foi o livro do Bom Dia Espírito Santo, do Benihim, depois Curar Enfermos e Expulsar Demônios, que Teolos Boni, depois os livros do Kenneth Reich, que fala muito em cura. Eu oro no mínimo 4 horas por dia em língua, já cheguei a 10 horas por dia. Glória a Deus, Franciline. Glória a Deus, você já está mergulhando. A irmã ora 4 horas por dia em línguas. Quem não está na prática vai orando. E aí, o que aconteceu? Eu apaixonado por cura, e aí eu comecei a orar pelos enfermos por cura. E aí começou algumas curas a acontecer, mas a cura é diferente de milagre. A cura é meio progressiva. O milagre é instantâneo, acontece na hora. E aí Deus foi levantando os profetas, Deus foi levantando homens e mulheres de Deus, falando que ia liberar a unção de milagre na minha vida. Eu falei, glória a Deus, eu quero, é o que eu buscava. É o que eu queria ver milagres acontecer. Já orei por cego, orei por paralítico antes de receber essa unção, mas já orava querendo, já desejando isso. E aí quando eu tive a revelação da oração em línguas, eu comecei a orar para uma viagem que eu ia fazer para a Argentina. E aí o que aconteceu? Eu comecei a orar 3 horas por dia. No mínimo eu fiz o alvo de 3 horas por dia estar orando em línguas. Comecei, xaraba, canta, baixou. Comecei. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para a Argentina, milagres aconteceu. Pessoas cegas se enxergaram, pessoas com infecções foram curadas instantaneamente. Milagres aconteceu depois da prática da oração em línguas. Aumenta o seu nível de fé, aumenta a sua autoridade e também aumenta o nível da manifestação dos dons espirituais. Então, se eu quero crescer no nível de autoridade, eu preciso estar orando no Espírito. E eu quero só dar um exemplo para você. É como o seu espírito se expande. Ó, essa tampinha de garrafa. Cabe um pouquinho de garrafa. Vamos dizer que quando você chegou na igreja, seu espírito está mais ou menos assim. Cabe que tanto da água? Cabe pouco, né? Cabe bem pouquinho. Mas quando você começa, vamos dizer que você começa a orar, xaraba, canta lá. A água representa o Espírito Santo, a unção, a autoridade. Aí você começa a orar, xaraba, canta lá, baixar. O recipiente aumenta. Vamos dizer que sai dessa tampinha e vai para uma garrafa. Olha o tanto que cabe essa garrafa de água. Então é isso que quer dizer. O seu espírito se expande. Quando você começa a orar em línguas, você tem capacidade para receber mais unção, mais autoridade, mais fé. O seu espírito se expande. Então tem pessoas que estão na igreja, já é batizado com o Espírito Santo, tem o dom da oração em línguas, mas ele ora um pouco. O recipiente dele está bem pouquinho, cabe pouco. Por isso que tem pouca unção, tem pouca autoridade, tem pouco poder, tem pouco milagre na vida dele. Mas ele começa a orar, aí o recipiente dele aumenta, o espírito dele aumenta, expande, vai para essa garrafa, se expande, cabe mais. É isso que Deus quer fazer. Você começa a orar em línguas, orar, o seu espírito se expande para receber mais unção, mais autoridade, mais poder, mais de Deus na sua vida. Por isso que o pastor David Robson, ele gosta de falar assim, você tem de Deus o tanto que quiser. Ele fala, quanto mais você orar no Espírito, hora após hora, você vai ter mais de Deus. Você tem um tanto que quiser. É uma palavra muito forte. Cada irmão tem um tanto que quer. Então, se eu oro em línguas, eu vou aumentar o meu nível de autoridade, meu nível de fé, meu nível de unção. Eu vou ter mais de Deus. Então, tem irmãos que têm pouco de Deus, não é porque Deus quer dar pouco. Deus quis ungir fulano porque ele é especial. Não, todas as pessoas são especiais.
Você é especial. Deus tem um propósito para você. Deus tem um chamado para você. Você é um escolhido de Deus. Não é fulano, não é ciclano, não é aquela autoridade, não é aquele apóstolo, aquele pastor, é todas as pessoas. Você tem de Deus o tanto que quiser. Então, quanto mais você colocar em prática da oração em línguas, isso vai aumentar seu nível de fé, de autoridade, de unção na sua vida. É isso tremendo. Tanto, eu vou falar de novo, talvez você não viu no começo da live, nós gravamos ontem e foi pro ar no meu canal ontem um podcast, que é o Podcast número 20, só sobre oração em línguas. 1 hora falando sobre oração em língua, eu e o apóstolo Diego Maurício. Depois você entra aí no meu canal, na playlist podcast completo, número 20, foi gravado ontem. Mas eu tenho 4 podcasts só sobre oração em língua, número 1 e agora o número 20. Vamos dizer para ficar mais fácil achar, mas tem o número 1, número 20, número 15, número 17, só falando sobre a oração em línguas, porque é uma chave poderosa. Por que poucos pregadores falam isso? Porque poucos pastores falam isso. Primeiro, uns não têm a revelação e entendimento. Muitos já ouviram a palavra do David Robson, muitos já ouviram até outros pastores falando, mas não veio a revelação para ele da importância desse dom. Então, se eles não têm a revelação, eles não ensinam. Outro, eu creio, porque não é ensinado, porque o inimigo batalha muito. Até num podcast que eu fiz com o pastor Fabrício, ele falou assim, se ele parasse de falar sobre oração em língua, ele ia evitar perseguição. Quando ele começa a falar sobre esse assunto, às vezes o inimigo se levanta, ele não quer que o povo de Deus ore no Espírito. Quanto mais você orar no Espírito, vai crescer na autoridade, e isso é ruim para ele. Você vai crescer na unção, isso é ruim para Satanás e seus demônios. Você vai crescer na fé e você vai fazer um estrago no inferno. Nós precisamos estar orando no Espírito Santo. Todos os homens do passado, desse século, foram grandes generais de Deus. Eles falam, igual John D. Lake, que é usado em cura, foi usado em cura no passado de uma forma extraordinária. Ele diz que quando recebeu o batismo do Espírito Santo, com a oração em língua, ele começou a orar em língua, o ministério dele decolou. Kenneth Hagin falou isso no livro Línguas. Outros generais, todos falam a mesma coisa, que quando começaram a orar em língua, vamos falar de Paulo, que escreveu para a igreja de Corinto, falou assim, eu oro mais do que vocês em línguas, eu oro muito mais do que vocês. A igreja de Corinto estava orando demais em língua, e eu falei, eu oro muito mais do que vocês. Paulo estava corrigindo na questão de culto. Ele não estava proibindo a pessoa de orar em língua, ele estava querendo dar uma ordem no culto. E Paulo, eu oro mais em língua do que vocês. Olha que revelação Paulo tinha. Olha que unção Paulo tinha. Olha que autoridade Paulo tinha. Quando a pessoa entende dessa ferramenta, quando a pessoa entende dessa chave, o nível de autoridade dessa pessoa muda, aumenta. A autoridade trabalha em níveis. Em níveis. Em níveis, em níveis, em níveis. Isabelle Vasconcelos, a paz, ela já esteve na nossa live, que Deus possa estar abençoando. Então nós temos falado isso de níveis de autoridade. Quem for chegando vai dando like para ajudar aí, chegar em maior número de pessoas. É interessante sobre aumentando o nível de autoridade, eu lembrei agora, nós estávamos numa casa, numa casa, no culto lá, e a irmã chegou, eu já estava saindo, a irmã me acompanhou, e falou assim, pastor, eu estou com uma dor de cabeça aqui. E a irmã era grandona, era forte, né? Eu falei, tá bom, deixa eu orar por você. Eu coloquei a mão na cabeça dela e falei, em nome de Jesus. Eu não lembro se eu nem terminei a oração, ela caiu no chão. E ela era muito grande e um pouquinho fortinha, né? Pesadinha. E aí deu trabalho para os irmãos e pegar a mulher, mas complicado pegar a mulher, né? O pessoal entende, né? E aí para pegar ela e levar para a sala, porque aí né, ela não acordou, ela caiu, ela como se fosse desmaiado. E aí o pessoal, pastor, por que você foi orar por ela aí fora? Que ela caiu no meio do terreno. Não, eu não sabia que ela caiu, eu não orei para ela receber unção, não orei para nada, eu ia orar só para a dor de cabeça cair. Mas naquele momento a autoridade minha estava forte, a unção estava forte. Eu toquei nela, puf, caiu, e eu falei, não sabia que ela ia cair. O nível de autoridade, o nível de unção. Meu irmão, Deus quer aumentar esse nível de unção na igreja nesse ano. Mas só que a ferramenta para aumentar o nível de unção, de autoridade, aumentar o nível de fé é através da prática
da oração em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai entrar no sobrenatural. Quanto mais você orar em línguas, vai entrar na dimensão do sobrenatural. Sabe o que Deus está fazendo nesses dias comigo? Estou orando em línguas e vem uma unção de alegria, vem um riso. Não vinha isso antes de mim, mas é o que eu estou orando bastante. Estou orando bastante. E eu quero orar daqui a pouco por você para receber uma transferência de unção, receber o óleo da alegria, pó na mão, pó nas mãos, azeite. Na outra live que nós fizemos, apareceu na mão de muita gente. Então compartilha essa live para as pessoas receberem essa oração. Muita gente recebeu azeite nas mãos, pó de ouro na mão e recebeu a unção da alegria. Eu quero estar orando por você nesse sentido. Quero estar orando por você. Patrícia Souza disse, tenho sede de orar mais e mais. Em nome de Jesus eu vou orar para Deus te ajudar. É que tem pessoas que realmente... Vou falar algo assim. Como eu te recebi a revelação, eu foi tão forte o impacto da revelação que eu recebi, eu no outro dia, quando eu recebi a revelação num dia, era uma sexta-feira, no sábado eu orei 4h30, que eu fui impactado e eu falei, vou orar em línguas. E aí depois daquele dia eu fiz um alvo de 3 horas. Mas nunca aconselho as pessoas fazer um alvo muito grande de oração, mas é bom trabalhar com alvo no começo. Depois você acostuma, nem precisa nem de alvo. Hoje eu não falo alvo, eu oro só. Eu oro. Mas no começo o alvo ajuda. Vou orar tanto tempo em hora. Às vezes eu faço o desafio de orar 1 hora em línguas. E como diz a pastora Bruna, que está no nosso podcast, e ontem nós também falamos isso, que no começo, que o corpo não está acostumado, a mente não está acostumada. Quando você começa a orar em língua, sua mente fala, você está perdendo tempo. Não está adiantando. Você nem está entendendo. Aí, o Jackson Lima Oficial diz, quanto tempo você ora? Estou orando, Jackson, muito. Eu não estou contando mais. Antes eu contava, estou orando tanto. Eu devia contar, mas hoje mesmo eu orei quase o dia todo. Hoje até agora da live eu fiquei orando. De vez em quando parar, mas praticamente hoje eu fiquei mais de oração em língua. Então estou orando muito nesses dias aqui, para a glória de Deus. Eu fiz um propósito em novembro do ano passado, que eu ia mergulhar em Deus. Então de novembro para cá, aí veio dezembro, agora janeiro, eu estou pegando firme. Tanto que está manifestando isso diferente em mim. Essa unção de alegria está explodindo dentro de mim, não explodia dessa forma. Às vezes vem assim, não vinha desse jeito antes. Quando você ora em línguas, os dons se manifestam? Sim, manifesta. A manifestação dos dons em mim foi muito mais forte depois da oração em línguas. Isabela de Vasconcelos diz que bens. Todos os dons se manifestou mais forte. A autoridade, a unção foi mais forte. Eu fiz uma live falando da transferência de unção, da oração em línguas. Já havia uma manifestação da unção, mas quando eu comecei a orar em línguas, essa manifestação foi mais forte. E foi algo muito abençoado para a nossa vida, para a minha vida, para a igreja. Os dons se manifestaram. Principalmente o dom que não tinha, antes da oração em língua, tem um dom que quando eu falo de cura da fé, que manifestou depois da oração em língua. Depois que eu comecei na prática da oração em língua, depois que eu recebi a revelação da oração em línguas, e eu comecei a orar, 3 meses depois manifestou o dom da fé, que foi a cura dos enfermos de uma forma instantânea. Vou dar um exemplo para você entender como é o dom da fé. Eu fui em Minas Gerais, numa igreja de um pastor amigo meu, hoje ele não está mais nessa igreja, e aí nós orando pelos enfermos, aí chegou um senhor e falou assim, pastor, ore pela minha sogra, que ela tem um problema no ombro. Ele falou qual era o problema do ombro. O ombro dela era mais alto, era assim, um caído e outro mais alto. Era mais ou menos esse aqui caído e esse aqui mais alto. Ore pela minha sogra. Naquele momento veio uma fé em mim. E aí ele falou, ore pela minha sogra. Aí ela chegou mais ou menos 1,5 m, ou 1,5 m, ou 2 metros, ela estava de mim. E aí como veio o dom da fé, isso veio o dom da fé. Eu chamei ele e falei, olha para o ombro dela. Olha para o ombro, eu apontei assim, olha para o ombro dela. E aí na hora que nós estávamos olhando para o ombro dela que era mais baixo, começou a se levantar e ficou na mesma altura. Ele ficou impactado, todo mundo ficou impactado, eu fiquei impactado. É que é Deus que faz, né? Deus usa a gente pela misericórdia dele. Mas aquilo lá foi o dom da fé. Eu tive certeza. Falei, olhe lá para o ombro dela. Eu nem orei. Eu só falei, olhe para o ombro dela. E nós ficamos olhando. E o ombro dela
Na mesma hora, foi forte esse dia. E aí, para você ver, isso foi o dom da fé. Quando eu fui na Argentina, eu fiz 4 viagens para a Argentina, e aí apareceu uma mulher com o mesmo problema. Assim, pelo menos um ombro era caído. Não sei se é a mesma doença, mas um ombro era caído com um tipo de enfermidade. Eu acho que era a mesma enfermidade. E aí eu lembrei do que Deus já tinha feito em Minas Gerais. E eu chamei a pastora, vem cá. Mas nesse dia, não foi só o dom da fé. Parte da unção, cura e milagre. Adoração pessoal e oração em língua. Qual é mais poderoso da parte? Estou orando há quase 2 meses, quero viver essa experiência também. Eu vou responder essa pergunta. Você vai viver, Isabelle, vai acontecer isso. E eu vou responder qual que é, pessoal, dessa aí da oração pessoal e oração em língua. Só para terminar esse testemunho. Aí nesse dia, quando veio a mulher lá na Argentina, eu lembrei do que Deus fez em Minas Gerais. E aí eu chamei a pastora. Nesse dia foi uma fé gerada pelo milagre que eu vi. Não foi tanto um dom da fé como foi lá em Minas Gerais. Dom da fé, lá eu chamei a pastora, olha para o ombro dela. Eu falei, eu vou fazer igual que eu fiz lá em Minas Gerais. Eu agi na fé pelo que eu já tinha visto que Deus fez em Minas Gerais, aquele milagre instantâneo, né? E eu falei, pastora, vem cá, olha para o ombro dela. E aí aconteceu a mesma coisa. Tudo isso quando comecei a orar em línguas. Glória a Deus. Quando começou a orar em línguas, quando começa, acontece. E aí aconteceu a mesma coisa. O ombro dela que estava mais baixo, eu acho que era esse aqui, subiu. E aí depois eu perguntei o que você sentiu. Ela disse que sentiu, ela estava de olho fechado. Quando eu falei para a pastora, ela sentiu como se tivesse alguém mexendo no ombro dela. Eram os anjos de Deus. Ninguém tocou nela. Eu estava longe também, igual. Mas isso, um foi pelo dom da fé e o outro foi uma fé gerada pelo milagre. Falou, ó, Deus fez lá, ele vai fazer de novo. O irmão perguntou se qual que é melhor para os milagres. Unção, adoração pessoal, oração em língua. Os dois. Eu vou explicar algo. A oração em línguas edifica a sua fé. A oração em línguas vai ajudar, porque a oração em línguas é edificando o seu espírito. O seu espírito é fortalecido. Então isso aumenta o seu nível de autoridade, aumenta o seu nível de fé, aumenta o recipiente para receber mais unção, mais autoridade. É o que eu dei a explicação. Quando você começa a orar em línguas, vão dizer que você tem um recipiente pequeno. Cabe pouca unção, pouca autoridade. E você começa a orar em língua, aumenta o seu recipiente. E aí cabe mais unção, mais poder, mais autoridade, mais dons se manifestar na sua vida. A adoração pessoal também não pode faltar, porque a adoração pessoal faz você entrar numa dimensão do sobrenatural no sentido de... David Robson, ele fala que a adoração pessoal é como se tomasse um banho, banhar a alma pela presença de Deus. Então a adoração pessoal inunda a presença de Deus em você. Isso traz paz, isso aumenta a sua tranquilidade, porque quando você está adorando, vou dar um exemplo, você está muito preocupado, está muito agitado, e você começa a adorar mesmo preocupado e agitado, o que acontece depois? Você sente o quê? Eu, pelo menos, sinto paz. Eu sinto aquela paz que excede todo entendimento. E a adoração pessoal é um lugar de provisão. Eu trouxe uma mensagem que a oração em língua é uma ferramenta para um lado e a adoração pessoal atinge o outro lado. Mas a adoração pessoal também atinge na área da provisão. Acho que eu vou fazer uma live sobre a adoração pessoal também. Mas eu gosto de juntar todas as ferramentas. Nesses dias, na outra semana, oração em línguas, eu fiz um jejum. Comi só meia-noite, sexta, sábado e domingo. Sexta, meia-noite, sábado, meia-noite e domingo à meia-noite que eu fui comer. Então, é algo tremendo. Quanto mais você fizer, mais você vai receber. Então, vamos compartilhar. Daqui 5 minutos no máximo, vou estar orando por transferência de unção, de poder, de glória e de majestade. Qual foi a experiência mais incrível que o Senhor teve através da oração em línguas? Eu tive uma experiência, agora não sei se essa experiência não tem a ver com oração em línguas. Eu tive uma experiência de ver um anjo.
eu creio que as experiências, eu sinto, quando eu estou orando em línguas, um fogo no meu peito. Eu sinto um fogo no meu peito. Um fogo muito grande no meu peito. E a experiência dos milagres. Porque o meu sonho, quando eu me converti, comecei a ler os livros do Crente Hegel, ler esses livros, eu sonhava de ver os milagres acontecer. E eu tenho certeza, porque foi 3 meses depois que eu comecei a orar em língua, os milagres começaram a acontecer. E eu tinha promessa que ia ser usado em milagres. E quando aconteceu isso, isso aconteceu depois. Os milagres aconteceram depois. O dom da fé, o dom de milagre, o dom de sinais. Mas eu vou falar uma experiência que não foi exatamente da oração em língua, mas eu vou falar uma experiência para edificação dos irmãos. Eu era novo convertido, eu tinha 1 ano na fé. E o meu pai na fé, ele falou assim, ó, vamos morar no monte. Ele gostava de subir o monte com 2, 3 pessoas, porque ele disse que quando ia muita gente da igreja, acabava muita gente ficar conversando, coisa e tal, e não ficava focado na oração. Então ele gostava de subir com poucas pessoas no monte, o meu pastor na fé. E aí ele falou, vamos lá um dia, nós estávamos no culto no lar, ele falou assim, ó, vamos subir hoje no monte, não fala para ninguém, vamos só nós dois. E eu falei, vamos. Aqui onde eu moro tem muito monte, tem um monte muito conhecido aqui onde eu moro. Aí nós fomos lá. Qual a prática espiritual que mais atinge a área financeira? Ó, adoração pessoal. Se a pessoa é dizimista e pratica a lei da semente, adoração pessoal. Adoração pessoal. Eu acho que atinge mais a área financeira. Depois é que está longe o livro, senão eu ia mostrar um livro que eu li de um pastor que ele fala que da provisão que vem a adoração. Muito bom livro, um livro pequeno da editora. Depois eu vou escrever nos comentários aí qual é o nome do livro, que ele fala da adoração pessoal para provisão. Muito bom esse livro. E aí nós subimos lá no monte, só para falar esse testemunho, lá no monte, e aí quando nós estava lá, eu fui orar num canto, aí tinha um morcego voando para cima e para baixo lá, que lá me incomodou, eu falei, eu vou orar lá perto do meu pastor, que ele estava sentado em cima de uma pedra, que tem uma pedra lá no monte, e aí eu sentei perto dele e ele falou assim, ó, olha lá para lá, aquele lugar. E aí mais ou menos 100 metros, ou 50 metros, sou ruim de distância, 50 metros nós vimos algo assim se mexendo. E eu falei, eu acho que é o vento mexendo as árvores, né? Lá tem muito árvore. E ele falou, não, mas olha pro lado aí, tá tudo parado. E realmente estava tudo parado. O mato nenhum estava mexendo, não estava sem vento. E aí nós ficamos olhando. Eu fiquei olhando com ele, olhando, e de repente aquilo que estava longe, meio parecendo mexendo pelo vento, começou a criar forma. E criou uma forma de um ser de luz. Era um anjo grande. Tipo essa parte aqui, você via, parte do ombro, o corpo descia. Você não via olho, boca, não via isso. Você via só a luz, como se fosse áurea, se fosse falar áurea, não sei se é áurea que é o nome certo, correto, mas você via um ser de luz ali. E aí ele falou, é um anjo, era um anjo. Eu era novo convertido, era 1 ano de fé. Já pensou isso? Fazer 1 ano de fé acontecer isso? E eu falei, é um anjo, pastor, é um anjo. Aí foi uma visão aberta, tão aberta, que não sumiu, não foi algo que nós vimos e sumiu rápido, igual alguns viram. Ele ficou lá. E aí, mais ou menos, acho que era 50 metros, ele estava 50 metros. E aí o meu pastor começou a orar, e eu impactado, eu não orei mais nada, eu fiquei só olhando, admirando. Olha aquele ser de luz. E aí ele vinha na nossa direção, ele vinha, e quando chegava mais ou menos uns 10 metros ou 5 metros, quando ele chegava mais ou menos uma certa distância, quando ele começava a vir na nossa direção, nós sentíamos um fogo assim dentro de nós. Aí vinha, parava num certo ponto, voltava para o lugar que ele estava. Ele fez isso 3 vezes. Vinha, parava, voltava. Hoje eu falava, veio até aqui. Não sei se ele entregava mensagem, não sei o que ele queria. Mas foi uma experiência tão forte. Aí eu depois de 1 hora, já pensou 1 hora olhando? 1 hora olhando o sobrenatural? 1 hora olhando o sobrenatural? E aí o meu pastor teve uma hora que falou assim, ó, vamos descer, vamos descer. Ele ficou agoniado para descer, e eu falei, mas o anjo ainda está aí. Nós descemos, o anjo ainda estava lá, nós vendo o anjo ainda está aí. Não, vamos descer. E aí nós descemos. Eu não queria descer, hoje eu não ia descer. Eu falava, pastor, pode ir embora, eu vou ficar aqui.
mas eu fui obediente, coisa e tal, ia ser rebelde, eu vou ficar aqui. Fui obediente, desci, inconformado, querendo ficar. Aí depois ele contou para mim, no outro dia, que é porque ele estava sentindo que ia desmaiar. O poder estava muito forte, ele falou, eu ia desmaiar, aí por isso que eu quis descer. Eu pensei, desmaiava, mas ficava lá na presença. Então essa foi uma das experiências mais fortes que eu tive. Não está ligado à oração em língua, mas só quis contar para os irmãos sobre a oração em língua. Mas eu tive bastante experiência que eu não lembro agora. Mas o que eu mais acho positivo foi a ativação do dom da fé e o dom de milagre, que era o que eu estava buscando. E isso é tremendo. Mas eu sinto que nesse tempo que eu estou mergulhado, de novembro, dezembro, janeiro, até falei com o apóstolo Tiago, que nós gravamos um podcast ontem sobre oração em línguas, está aí no nosso canal, que está fluindo algo novo, porque Deus quer derramar algo novo. Então, quanto mais você orar em línguas, você aumenta o seu recipiente. Vamos dizer assim, vou repetir, alguns chegaram na live agora, ó, você começa a orar em línguas, você tem um recipiente para receber unção, autoridade, poder desse tamanho. Seu espírito, quando você começa a orar em línguas, se expande. É algo espiritual. Não é igual ao físico. Nossa carne não vai se expandir, mas o espírito se expande. É uma dimensão espiritual, para os irmãos entenderem. É um exemplo. Aí você começa a orar em língua, aí aumenta o seu espírito. Seu espírito se expandiu. Aí aumentou para um copo. Cabe mais unção, mais autoridade, mais poder, mais glória. Você começa a orar mais em línguas, aí aumenta o recipiente. Cabe mais ainda, mais unção, mais poder, mais glória. Por isso que quanto mais você está orando em línguas, mais poder, mais unção, mais glória você vai receber. Mais unção, mais poder. Irmã M, colocou o coração, que Deus abençoe. Quanto mais você orar em línguas, mais unção, mais poder você vai receber. Agora os irmãos que estão chegando, escreve aí qual cidade para me saber se todos é conhecido. Um eu já estou conhecendo, que já participa das nossas lives. Algumas pessoas já participam. Nós vamos estar orando por essa transferência de unção e de sinais. Pó de ouro, azeite na mão, isso aparece no nosso ministério. Aí eu vi alguém questionando, eu coloquei lá no Instagram um vídeo, um corte, né, falando disso, e eu falei, onde já se viu isso? Aí eu só coloquei um texto de João. Lá em João diz assim, muitos outros sinais foi feito por Jesus e não estão escritos neste livro. Dioclésio, Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Muitos, sou de Jundiaí, São Paulo, glória a Deus. Muitos sinais que estão lá, que Jesus fez e não foi escrito. O apóstolo João escreveu. Lá no livro de Atos diz que muitas coisas. Amém. E lá no livro de Atos diz que os apóstolos fizeram milagres extraordinários. Sou de Vitória, Espírito Santo, oh, glória. Que bênção, glória a Deus. Acompanhando a partir de Angola, João, que bom, irmão João, de Angola, ó, que bênção, que vai levar essa unção aí para Angola aí, em nome de Jesus. Esse é o segredo de entrar no sobrenatural. Esse tem o que tem me ajudado muito. Então, existe, vamos dizer, várias ferramentas. Você meditar na palavra é bom. Adoração pessoal, o jejum, a oração em língua. Mas eu creio que a oração em língua é a base. Você faz a base, aí tem dia que você vai jejuar, tem dia que a adoração pessoal você vai deixar um tempo, e a meditação na palavra não pode faltar. Mas imagine só, qual é a vantagem da oração em línguas? Eu vou falar isso para nós estar orando. Uma das vantagens que eu recebi da oração em línguas, um dia eu estava bem triste, e eu tentava orar com entendimento, eu queria me desligar do meu problema, da minha dificuldade, e aí eu começava a orar com entendimento, Deus faz isso, aquilo, aí de repente eu tinha parado de orar e estava pensando no meu problema. E aí eu fiz isso, acho que eu tentei em 10 minutos orar e não conseguia, porque eu estava chateado e a minha mente voltava para o problema. Eu falei, não vou conseguir orar com entendimento. E eu já tinha recebido a revelação da oração em línguas, eu falei, eu vou orar em línguas. Que é oração em línguas. E eu estava triste. Quando comecei a orar, orando em línguas, estava com o coração pesado, chateado, angustiado. E eu comecei, xaraba, canta lá, xaraba, me esforçando. Não foi algo fácil. Quando você sente a unção, é algo fácil, você flui. Mas eu me esforcei, xaraba, canta lá, xaraba. Quando eu
acabei a oração, passou 2 horas. E aí, quando acabou a oração, eu falei, que bênção. Eu consegui orar 2 horas em línguas. Se fosse no entendimento, eu não conseguia nem orar 10 minutos. Que a minha mente voltava para o problema. Porque quando eu comecei a orar em língua no começo, a minha mente queria ir para o problema, mas eu estava orando em língua, orando em língua. Quando acabou as 2 horas, não só eu tinha conseguido orar 2 horas, como a minha alma estava aliviada. Aquela angústia, quando eu comecei a oração, tinha saído e estava sentindo um fogo dentro do meu interior. Então, aí eu falei, que benção esse dom da oração em línguas. Então, qual é a vantagem da oração em línguas? É claro que é bom se separar num momento de estar orando no quarto. Sou da Paraíba, João Pessoa, glória a Deus, Jackson Lima. É claro que é bom se separar e orar no quarto, orar no momento, num lugar isolado. Mas só que também dá para você orar durante o dia a dia, você ora bastante tempo em língua. Estou dirigindo o carro, eu ia de Caruaru para a cidade de Tupanatinga fazer um culto, era 2 horas e meia dirigindo o carro. Então eu ia orando em línguas. Chegava lá, orava mais 1 hora antes do culto, e depois eu voltava para Caruaru mais 2 horas e meia. Então naquele dia eu orava 5 horas, não, 6 horas, né? Que era 1 hora no culto lá, 6 horas, 6 horas e meia naquele dia lá. Porque eu aproveitava o caminho, dirigindo o carro, varrendo a casa, estando num ponto de ônibus. Já orei muito no ponto de ônibus, orando baixinho, para ninguém pensar que é louco. Agora tá até mais fácil. O pessoal ficar falando no celular, vai pensar que você está falando no celular. Mas no tempo que eu recebi a revelação, não tinha o celular para ficar falando, então eu orava ali baixinho. Dá para você estar orando, praticando várias vezes durante o dia. Claro que vai ter um momento que você vai separar para orar em línguas, mas durante esse movimento que você está fazendo, dá para você orar em línguas também. Então você está orando para transferência de unção e azeite pó de ouro. Se você puder, se você estiver num lugar que dá para fazer isso, às vezes está em movimento, carro ou no trabalho, não pode fazer isso. Mas se você estiver em casa e quiser fazer isso, eu vou orar para aparecer sinais nas suas mãos. Não precisa levantar a mão alta, eu estou levantando para aparecer no vídeo. Mas pode ficar baixo, mas com a palma levantada para o alto. Eu quero orar por você para aparecer sinais nas suas mãos. O que aparece na mão? Azeite, pó de ouro. Esse é um sinal da presença de Deus. Alguns podem sentir como eletricidade no corpo. A presença de Deus vem tão forte que vem como uma eletricidade. Ou sentir como fogo. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, vai liberando a tua unção. Vai liberando o teu fogo. Vai liberando a tua glória. Vai liberando, meu Pai, azeite e pó de ouro. Vai liberando uma onda de eletricidade. Vai liberando o óleo da alegria agora. Vai recebendo a unção do Espírito Santo. Vai recebendo o poder do Espírito Santo. Vai recebendo o fogo do Espírito Santo. Vai recebendo a glória do Espírito Santo agora. Seja tocado pelo poder do alto agora. Em nome do Senhor Jesus, vai sendo tocado agora pelo poder do Espírito Santo. Oh, xarabacantala. Vai sendo tocado pelo poder do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, vai recebendo o óleo fresco do Espírito, está caindo sobre a sua cabeça. O óleo fresco do Espírito está caindo sobre a sua cabeça. O óleo fresco do Espírito está caindo sobre a sua cabeça agora. Em nome de Jesus, receba agora o poder do alto. Oh, receba o poder do Espírito, receba o poder do Espírito, receba o batismo com fogo, receba o batismo de amor, receba o batismo da presença de Deus agora, que uma onda de poder passe por você agora, uma onda de eletricidade passa por você agora, em nome de Jesus, receba o poder do Espírito. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. Se apareceu algo nas suas mãos, olha para as suas mãos. Às vezes parece na ponta dos dedos, como pó de ouro, azeite nas mãos. Olhe para as suas mãos. Se apareceu alguns sinais, pó de ouro, azeite na mão. Se você sentiu fogo, eletricidade,
A irmã Isabela escreveu aleluia. Se você sentiu fogo, eletricidade, escreve aí para ser um testemunho. O que aconteceu com você nessa oração? Deus está te tocando. Agora, Deus está te tocando. O Espírito de Deus está te tocando. Receba o sopro do Espírito. Que o sopro chegue aí na sua casa, onde você está assistindo. Receba o sopro do Espírito. Escreve aí se apareceu pó de ouro, vê nas suas mãos azeite, vê se você sentiu como fogo, sentiu como eletricidade, se aconteceu alguma coisa, escreve aí para ser um testemunho para os irmãos. Oh, xalalabacanta, lalalabaxalalabacanta. Olhe da alegria, que vem uma alegria bem forte em você agora. Que venha uma alegria bem forte em você agora. Óleo da alegria venha sobre você agora. O óleo da alegria venha sobre você agora. Você está conectado comigo, não importa que estado, que cidade você está, que país você está conectado comigo. Receba o óleo da alegria agora. Receba em nome de Jesus. Escreve aí se sentiu alguma coisa, se recebeu alguma coisa, vai escrevendo aí. Aleluia, 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 aleluia. Essa é uma chave poderosa, irmãos. Então, como nós começamos a live, estamos quase encerrando, só falando disso. Se você quer aumentar o seu nível de autoridade, se você quer aumentar o seu nível de fé, se você quer aumentar, sentir paz, glória a Deus. Qual o nome do livro sobre adoração pessoal? Vou escrever depois no comentário, que eu não lembro o nome, mas depois no comentário, vou deixar um comentário depois da live, não vai estar no chat, vai estar no comentário da live depois, vai estar o nome do livro. Amanhã, acho que algum dia desse eu faço uma live sobre adoração pessoal e trago o livro também, que é bom. Então eu agradeço os irmãos. Você sabe de irmãos que gosta desse assunto sobre oração em línguas, que busca. Tem muita gente que está buscando entender, está buscando aprender. Tem muitos que estão praticando. Minhas mãos estão dormentes, Dioclésio. Glória a Deus. O irmão do irmão está dormente. Ou alguns sentem fogo na mão, sente fogo. Alguns aparece azeite pó de ouro na hora da oração e alguns aparecem depois. Alguns aparecem até no outro dia. Já aconteceu isso. Deus está tocando, Deus está movendo. Nós estamos conectados, não importa qual cidade, qual país, qual lugar que você está, quando nós estamos assim, nós estamos conectados. É um mesmo Espírito. O Espírito Santo que está em mim, está em você aí, está na sua cidade. Amei estar aqui. Glória a Deus, irmã M. Volte sempre. Se eu tenho um testemunho sobre a providência financeira, tenho. Mas isso eu vou deixar uma live específica para falar sobre a providência, porque tem algo que vai acontecer nesses dias. Estou sentindo que vai acontecer algo grande. Deus prometeu algo grande. E aí eu vou juntar todos os testemunhos na área financeira, porque muita gente está passando dificuldade nessa área. E aí eu quero juntar esses testemunhos para ser uma bênção para os irmãos. Então, você sabe, pessoas que gostam desse assunto, compartilhe com irmãos, compartilhe com pessoas que gostam desse assunto. Tem pessoas que não crêem, eu respeito, mas tem pessoas que creem e tem pessoas que têm dúvida, tem pessoas que buscam entender. Então compartilhem e só deixar esse aviso. Aquele que sentiu, vou fazer uma viagem missionária, uma viagem de conexão para Goiânia lá. Então se você quiser abençoar essa viagem, hoje eu sou pastor itinerante, vai estar o meu Pix aqui, é o meu telefone. Eu não liga, só manda mensagem. Se você quiser mandar mensagem, pedido de oração, pode mandar, mas não liga, mensagem. Então vai estar aqui, é o meu Pix, é o meu celular, WhatsApp. Aí se você quiser mandar uma dúvida, uma pergunta, uma oração, pode mandar para mim. E também, se você gosta desse assunto da oração em língua e não assistiu o programa ontem, que entrou, Podercast número 20, assiste lá, que é 1 hora nós explicando, eu e o apóstolo Diego. Então assiste, está na playlist podcast completo, Podercast número 20, o que entrou ontem. Mas lá tem 4 programas sobre oração em língua. Podercast número 1,
que é com o pastor Edson Conceição, Podercast número 15, com o pastor Fabrício, Podercast número 17, com o profeta Renato e pastora Bruna, que é sobre oração em línguas. Que Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Fico feliz de você estar aí, que Deus possa abençoar a vida de todos em nome de Jesus. E assisti hoje o Dioclésio, glória a Deus, Dioclésio. Ô glória! Olha, Deus está tocando, esse que é a nossa vontade. Então que Deus abençoe e fique com Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.